pública. Tem um outro destaque: a rede social X pediu ao Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, a volta do funcionamento da plataforma no Brasil. Durante a manhã, os novos representantes da Big Tech entregaram à corte todos os documentos solicitados e disseram esperar que o STF restabeleça o funcionamento, já que todas as ordens foram cumpridas. Até a última semana, integrantes da corte haviam sinalizado nos bastidores um receio com o desbloqueio da rede social, temendo novos descumprimentos de medidas judiciais. No entanto, o X prometeu cumprir todas as decisões. Mesmo que volte ao ar, as investigações contra a Big Tech e Elon Musk vão continuar ocorrendo. O STF anexou, inclusive, uma suposta ameaça do empresário contra o ministro Alexandre de Moraes, onde o dono do X afirmou em uma publicação que o magistrado seria preso. Enfim, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa debater com os nossos comentaristas. Você, Roberto Mota, rede social X, cumprindo as determinações da Suprema Corte Brasileira, entregou todos os documentos, Mota, e agora espera o despacho dos ministros do STF para desbloquear e permitir que as pessoas voltem a acessar o X, Mota. Caniato, eu não tenho a menor ideia se o X um dia vai voltar a funcionar no Brasil. Há quem arrisque um palpite, há quem diga, assim que as eleições passarem, esse assunto se resolve. Eu não tenho a menor ideia, Caniato, eu sou brasileiro há 62 anos. Eu achei que eu já tinha visto tudo. Eu vi essa moeda mudar 7 vezes. Foi Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado, Cruzado... Cruzeiro Novo, Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, outra vez Cruzeiro, Cruzeiro Real e depois Real. Eu fui fiscal do Sarney, Caniato. Eu vi inflação de 70% ao mês. Eu fiz conta em URV. Eu paguei $3.000 por uma linha de telefone fixo. Esperei 2 anos para ser instalada. Eu dirigi carro a álcool de primeira geração. Só quem dirigiu sabe. Eu comprei kit obrigatório de primeiros socorros. Vocês lembram disso? Todo mundo que tinha um carro tinha que comprar o kit obrigatório. Eu enfrentei a lei de reserva da informática, que proibiu a importação de computadores. Eu programava num computador da Cobra, Computadores Brasileiros S.A. Eu vi, Caniato, a poupança dos brasileiros ser congelada. Eu sou brasileiro há 62 anos e achava que já tinha visto tudo, mas eu nunca vi nada tão absurdo como o que está acontecendo agora. Luiz Felipe Dávila ouviu com atenção essa lista que o Mota acabou de trazer para a gente, né? De um passado não tão distante, né, Dávila? Mas, enfim, queria também suas impressões sobre esse cumprimento por parte do X em relação às determinações do STF. E, claro, a expectativa. Muito provavelmente a reativação da rede social irá acontecer. Será que antes da eleição ou você acha que não? Eu também vivi todos esses absurdos que o Mota falou. E uma coisa que traz otimista, deixa a gente um pouco mais otimista, Mota, é que elas não duram para sempre. E como você bem fez essa grande lista, daqui a pouco nós temos aí mudança nos ventos e isso tudo passa a fazer parte desse rol de absurdos que nós vivemos. Como você bem comentou ontem, esse teatro do absurdo. Então, por um lado, que nós já vivemos muito esse país, nós sabemos que nada dura para sempre. Então, as mudanças virão à frente. Agora, voltando à questão do X, eu entendo, ao contrário ao que a maioria das pessoas acredita, que o Elon Musk está fazendo uma jogada de mestre. Agora, ao atender tudo da justiça, ele está criando um constrangimento para o Supremo Tribunal Federal. Bom, agora entreguei todos os documentos, por que não volta ao ar? Então, mesmo se o X só voltar ao ar após as eleições, imagina o constrangimento que isso vai gerar na justiça brasileira, que mostra que todos os documentos foram entregues, devia voltar imediatamente. Da mesma forma que foi cassado o direito do X atuar no Brasil numa canetada em poucas horas, deveria agora que todos os documentos foram apresentados, voltar imediatamente ao ar. Então, isto vai criando mais uma pressão sobre o judiciário brasileiro de como no Brasil as regras são respeitadas de acordo com a opinião individual de magistérios.
e não de acordo com o cumprimento que uma lei está no papel. E isso agora é escala mundial. Isso vai repercutindo no mundo e vai assustando investidores, vai criando enormes problemas no Brasil e aumentando a nossa reputação de insegurança jurídica. Ou seja, entendo que o X mudou as armas e agora está passando o constrangimento de justificar a censura para o Supremo Tribunal Federal. Cristiano Beraldo, a gente quer te ouvir também. Na iminência de reativação do X, muitas pessoas acreditam que isso aconteça inclusive nos próximos dias. Os mais céticos apostam que isso poderá acontecer somente após o período eleitoral. Agora, o que a gente precisa refletir? Qual o recado que foi dado pela Suprema Corte após esse episódio, hein, Beraldo? O recado muito ruim, Caniato, porque faz deixar claro essa situação de que, se não rezar pela cartilha determinada, a punição vem, e não vem só para a empresa, vem para os usuários, que foi o caso do X. Quem foi punido foram os usuários, e empresas de alguma forma associadas com essa, que é alvo da decisão da Suprema Corte. Agora, ouvindo o Mota falar dessa lista, eu já imaginei o Mota num Landau a álcool, andando sem cinto de segurança. A gente se refresca na memória de que Brasil tudo pode, tudo cabe. E as decisões vão sendo tomadas, por mais absurdas e estapafúrdias que elas possam parecer, em geral, se tomadas por pessoas poderosas, elas acabam ficando impunes. Isso tudo vai contribuindo para um cenário de desconfiança em relação ao Brasil. Acho que esse é o principal ponto. Agora que o X está tomando as medidas necessárias para aliviar os seus usuários, quer dizer, o X está fazendo um esforço para que os usuários da plataforma, 22 milhões de brasileiros, deixem de ser punidos, inclusive com ameaça de multa de R$50 mil. Quando essa notícia corre o mundo que já está percebendo o Brasil como um país onde a censura está em vigor, vai ver que o X está fazendo a sua parte, conforme a decisão que foi proferida pela Suprema Corte, mas que, eventualmente, a reversão da censura não acontecerá. Então, eu espero que a gente não chegue a esse ponto. Eu espero que prevaleça, finalmente, o bom senso. Eu espero que a gente, minimamente, possa devolver ao Brasil a imagem de um país que, apesar de flertar com a censura, que ela não dure muito. Programa Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência. A notícia em destaque: a rede social X cumpriu as ordens do Supremo Tribunal Federal, entregou todos os documentos que foram demandados pelos magistrados e agora solicita de forma oficial o desbloqueio da rede social. Uma grande dúvida se isso irá acontecer nos próximos dias ou talvez somente após o período eleitoral. Mota, queria também te ouvir sobre os recados que foram dados pela Suprema Corte com esse episódio do X e, naturalmente, como principalmente as empresas de tecnologia, as Big Techs, acabam lidando com uma situação como essa. Fala-se em segurança jurídica, mas há muitas empresas que operam aqui sem a necessidade de ter um escritório físico aqui, né? Funcionários brasileiros que representam a empresa. Enfim, acho que tem algumas coisas que a gente precisa entender e também olhando para frente para a pauta da regulamentação das redes, algo que certamente será analisado pela Suprema Corte, mas também pelo Congresso. Caniato, na verdade, a gente tem que tirar um pouco da frente essa cortina de fumaça e olhar o que está por trás. E o que está por trás é uma coisa muito séria, muito grave, né? O Dávila tem uma certa razão, o mundo inteiro está vendo. Agora, eu não sei até que ponto isso adianta. Eu não sei se o mundo vai ajudar a resolver um problema criado aqui no Brasil.
o que eu sinto, como muitos brasileiros sentem, é uma sensação geral de desânimo, de cansaço. Porque algumas das coisas que a gente considera mais sagradas, a gente fica com a sensação de que hoje no Brasil elas não valem nada. Como a nossa vida, o exemplo do delegado assassinado há 3 dias em São Paulo, e continua a retórica pró-criminoso contra a polícia. Coisas sagradas como a garantia de que você não vai ter a sua propriedade confiscada, de que você não vai ter a sua liberdade tolhida, de que você não vai ser punido por uma coisa que você diz, e que um dos fundamentos, isso é uma coisa seríssima, é um dos fundamentos da sociedade ocidental, do capitalismo, que é o conceito de pessoa jurídica. Então, nós 4 aqui somos acionistas de uma empresa. Se a empresa comete um erro, esse erro não necessariamente passa para a gente. Tá? Nós somos acionistas da empresa. Essa é uma distinção fundamental. No momento em que você acaba com essa distinção, você está mandando uma mensagem, não é só para as empresas de rede social, é para todas as empresas, de todos os tipos. E quando as consequências dessa desconsideração atingem, por exemplo, uma empresa como a Starlink é uma empresa que presta um serviço crítico para uma quantidade gigante de outras empresas. Por exemplo, empresas que fazem a exploração de petróleo no ar usam a Starlink. Então, é uma coisa muito séria. Você derrubou um dominózinho, parece um dominózinho pequenininho. Atrás dele tem um maior, depois tem um maior, depois tem um maior, e ninguém consegue prever as consequências disso. Então, eu não sei o que dizer, eu não sei qual é o diagnóstico que eu faço, exceto que, mais uma vez, né, como na época do congelamento da poupança, como na época do fatiamento do impeachment, a gente tem a sensação assim, meu Deus, a gente entrou num território agora e, como Dávila disse, né, a gente acaba saindo. Chega uma hora que a gente acaba saindo, mas a gente sofre muito para poder sair. Dávila, o Mota fala nessa dificuldade de fazer os diagnósticos diante dessa situação em que a gente não sabe exatamente quais seriam as motivações e justificativas, mas é preciso fazer projeções sobre o impacto de uma medida como essa ou desse cenário para a relação que o Brasil tem com players internacionais, né? A gente vem falando muito sobre insegurança jurídica, de que maneira isso se torna um exemplo que pode sim afugentar investidores a médio prazo. Queria que você também discorresse sobre isso. Caniato, pessoas corajosas são fundamentais nesse momento da história do Brasil. Por quê? O que é a coragem hoje? A coragem é falar a verdade. Porque nós vivemos uma grande mentira nesse país. Nós vivemos a mentira que existe liberdade de expressão, quando isso não é verdade. Nós vivemos uma mentira que o Brasil é uma economia de mercado, quando na verdade é um capitalismo de compadrinho, capturado pelas corporações públicas e privadas que extraem serviços do Estado, que extraem privilégios, mordomias do Estado brasileiro. Esse é um país que diz que tem um Estado democrático de direito e o que nós temos é o voluntarismo individual de governantes. Então, todo mundo que fala a verdade, expõe a verdade, escancara a verdade, como é o caso do X, ajuda a quebrar a corrente da mentira que todo mundo aceita. Porque ao aceitar decisões absurdas como essas, nós estamos reiterando que podemos viver o capitalismo de compadrinho, que a economia de mercado não é importante, que podemos aceitar um pouco de censura, porque talvez isso faça bem à democracia. Que talvez em momentos de excepcionalidade, a decisão individual tem que se sobrepor mesmo a essa história de instituição forte. Então, o que pessoas de coragem precisam fazer, e eu acho que nós aqui no Pingos nos Is somos um exemplo disso, Elon Musk, é desvendar a realidade, mostrar a realidade. O cidadão não pode viver conformado com a mentira que nós vivemos hoje.
Nós vivemos uma enorme mentira no Brasil. E o jeito de combater a mentira é o exemplo pessoal, é a coragem pessoal para mostrar o que é certo e o que é errado, para denunciar os erros. É assim que alguma hora nós vamos despertar desse berço esplêndido, ganhar consciência e agir e dizer: basta. Queremos o nosso Brasil democrático, queremos o nosso Brasil onde reina a liberdade, queremos um Brasil onde a economia de mercado vai gerar emprego, renda, atrair investimento e tirar milhares de pessoas da miséria. Pois bem, agora, levando em consideração esses aspectos levantados pelo Mota e pelo Dávila, Beraldo, a gente percebe também que há um descolamento no discurso das nossas autoridades, principalmente quando a gente olha e observa esses eventos internacionais e aqueles que nos representam acabam, enfim, enaltecendo, pintando um filme diferente daquilo que a gente vive aqui na prática, né? Enfim, e diante dessa situação que envolve a rede social X, você não acha que tem um lado positivo nisso tudo? Quando o Mota e o Dávila falam que nada é para sempre, que tudo passa, enfim, apesar de todas as cicatrizes, mas não tem um lado positivo de tudo isso? A gente falou da carta dos pensadores de direita e muitos juristas internacionais condenando o que eles chamam de censura aqui no Brasil. A gente tem visto algumas movimentações de grupos estrangeiros que agora observam o Brasil de uma forma diferente. Espera aí, mas aquele Brasil pintado no início dos anos 2000 não é bem assim que eles vivem hoje, né? Não tem um lado positivo nisso? De que maneira essa reverberação internacional acaba impactando no nosso dia a dia? Eu não diria que é um lado positivo, Caniato, mas eu acho que esse momento contribui, talvez até de forma essencial, para uma transformação do Brasil que será necessária daqui a algum tempo. Espero que não seja daqui a muito tempo. E queria destacar, inclusive, o excelente artigo que o Dávila publicou ontem no Estadão, falando sobre o nosso falso capitalismo e que recomendo a leitura de todos. E realmente o Brasil é esse país que se especializou num faz de conta. Há um discurso, há a lógica, porque qualquer pessoa que olha para um país do tamanho do Brasil, com 212 ou 215 milhões de habitantes, com um clima maravilhoso do ponto de vista do potencial de agricultura, com riquezas minerais quase infindáveis, porque o Brasil explora as suas riquezas já há séculos e continua a riqueza ali no solo para ser extraída, com muito petróleo. Quer dizer, nós temos tudo para ser uma potência mundial. Qualquer um que olhe de longe, olhe para o Brasil e fala, pô, eu preciso estar no Brasil. O Brasil é um país estratégico, importante e tal. Mas aí a pessoa vem para cá, a empresa vem para cá, o empresário vem para cá e começa a entender como é que um país com essas características e com esse potencial, mesmo passado 500 anos do seu descobrimento, 200 anos da sua independência, continua sendo uma máquina de produzir pobreza. A pobreza no Brasil é uma técnica mantida pelo Estado, onde a burocracia existe para dificultar a vida do cidadão, para dificultar a vida das empresas, aonde o sistema judiciário, com a sua criatividade para punir a pessoa de bem, para punir o empresário, não me lembro se foi o Mota ou o Dávila que falaram sobre essa questão de se expandir, né, o núcleo de investigação, é o tal do grupo econômico. Uma empresa está sendo acionada por uma disputa qualquer, uma dívida qualquer e tal, automaticamente a justiça já configura um grupo econômico. E aí, muitas vezes, um acionista que sequer participa do dia a dia daquela empresa tem um outro negócio que já está envolvido numa confusão que ele não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente, muitas vezes, de boa fé, colocou dinheiro para criar uma empresa, um novo negócio, dar emprego, ajudar o país, mas ele é punido. No Brasil, você é punido por fazer a coisa certa, você é punido por ajudar o país. E o que a gente vê é a turma do esquema, a turma do tapinha nas costas,
a turma do jatinho, que leva deputado, senador, ministro, todo mundo adora um jatinho. Eu nunca vi como um jatinho seduz o poder no Brasil. É uma coisa doentia. Não, eu vou no aniversário de não sei quem, vou ficar na praia, porque eu vou de jatinho. Aí acha, tira onda. Isso é uma vergonha. Isso é um retrato de um país atrasado, de uma política mesquinha, de um poder corrompido. Esse é o Brasil de verdade. Só que aí, para responder a sua pergunta, Caniato, veja a situação do mundo hoje. Estamos diante da Venezuela prendendo crianças e adolescentes, expulsando seus oponentes, pondo na cadeia quem ousa não concordar com o governo. A pessoa procurada por tráfico internacional de drogas, ao mesmo tempo que está ali encastelado em cima de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que tomou na mão grande bilhões de dólares de investimento de empresas americanas. Se não estão fazendo nada em relação a esse malandro, vão fazer alguma coisa em relação ao Brasil? Não, a única coisa que vão fazer em relação ao Brasil é não investir aqui, é consolidar essa imagem de desconfiança que resulta em dinheiro especulativo, mas nem um centavo de investimento de longo prazo. Pois é, acho que o Mota pediu a palavra. Quer fechar você, Mota, por favor? Não, eu acho que vale a gente lembrar, né, o que eu me canso de repetir por aí. Tudo começa com as ideias certas. Então, eu acho que a ideia errada que fundamenta tudo isso que a gente está vendo é a ideia de que o Estado tem que resolver tudo, que o Estado é que decide o que as pessoas têm que fazer, o Estado tem que regulamentar tudo nos seus mínimos detalhes. Essa postura, entre outras coisas, cria um rancor e um ressentimento contra pessoas bem-sucedidas que venceram na vida por seu próprio mérito, que ficaram bilionários porque criaram coisas que permitiram à humanidade andar para frente, né? Andar pelo espaço. É isso.